Hoje eu pretendo finalizar com os irmãos o primeiro grande tópico do Catecismo de Heidelberg. Qual é esse primeiro tópico? Nós vemos na pergunta 2 que o Catecismo de Heidelberg pretende falar de três grandes assuntos. O primeiro deles tem relação com a nossa miséria. O segundo, com a nossa salvação. E por fim, no terceiro ponto, a nossa gratidão. Aqui nós vamos entrar na pergunta de número 9 e ela já parte do princípio que nós estamos familiarizados com as perguntas que foram feitas anteriormente. Alguns irmãos talvez aqui não se encontravam presentes, não estavam, mas eu vou falar um pouquinho do que foi dito anteriormente a fim de facilitar. Vamos abrir todos juntos o Catecismo de Heidelberg na pergunta de número 9, por favor. Todos abriram? Irmão Osvaldo, você poderia ler, por gentileza, pergunta 9 do Catecismo? Caso os irmãos não saibam, tem um aplicativo chamado Conf2. Esse aplicativo nós podemos visualizar, nós podemos ler os aplicativos, os catecismos e as confissões. Tudo bem. Irmã Mayara, poderia ler, por favor? Isso, pergunta de número 9. Perfeito, os irmãos ouviram? Acaso é injusto o fato dos homens terem nascido dessa forma, deles nascerem de acordo com o primeiro Adão e por conta disso, todas as suas obras, elas são obras más? Acaso o homem, pelo fato de ter transgredido a lei de Deus e ter trazido consequências enormes para todos aqueles descendentes seus, nós vemos o que aconteceu com Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis, e o que isso provocou para todos nós. Acaso há injustiça da parte de Deus? Quando nós observamos as perguntas anteriores, nós vemos que o homem, ele transgrediu em Adão. Não somente Adão, mas todos nós. O apóstolo Paulo ele fala em Romanos 5, no versículo 12, que por um homem somente veio o pecado no mundo, mas todos nós transgredimos em Adão. Todos nós escolhemos pecar, todos nós escolhemos desobedecer à lei de Deus. Nós vemos o texto base do pacto de obras, qual seria? Gênesis 2, no versículo 17. O Senhor disse assim: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem, ele escolheu comer do fruto proibido e por conta disso, todas as suas obras, elas corresponderiam, elas seriam derivadas de uma nova natureza. Uma nova natureza que acabara de ser dada ao homem devido à sua transgressão. Nós vemos o que aconteceu com o homem. Ele se tornou morto. Ele se tornou incapaz de buscar aquilo que é bom. Nós olhamos, por exemplo, para o que aconteceu na sequência do capítulo 3. Deus foi até o homem e o homem fugiu. E por que o homem fugiu? Nós olhamos um paralelo. Jesus disse em João 3, no versículo 19, que a luz veio ao mundo. Ele se disse, em João, no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. A luz veio ao mundo,
mas os homens preferiram as trevas. Por quê? Porque as suas obras eram mais. Quando nós olhamos para o que aconteceu com Adão, nós vemos que Adão fugiu de Deus. E por que ele fugiu de Deus? Porque o fugir de Deus corresponde agora à sua nova natureza. Nós podemos chegar e colocar aqui na frente, no púlpito, um leão. E de um lado desse templo eu posso botar um prato de lentilhas. No outro lado eu posso botar todos nós. Para onde o leão vai correr? A quem ele perseguirá? Nós sabemos. E por que disso? Ele correrá atrás de todos nós. Mas por quê? Porque essa é a sua natureza. O homem, a partir do momento em que transgrediu a vontade de Deus, ele passou a agir de acordo com essa nova natureza. Aquilo que era bom, aquilo que é bom, o homem passou a odiar, a detestar. Nós vemos em diversos diálogos, Deus fala com o homem, mas o homem, pela sua natureza, por uma série de motivos, o homem é incapaz de compreender. Nós olhamos, a lei de Deus é perfeita. Com relação a esse ponto, nós podemos ainda assim responder. Então, Deus exige do homem sua lei, que este não pode cumprir. Isso não é justo? Acaso isso é injusto? Nós vemos que existem 4 tipos de vida, assim como existem 4 tipos de morte. É uma divisão que a teologia faz. Existe a vida legal, a vida espiritual, a vida física e, por fim, a vida eterna. O princípio dado a Adão seria o seguinte, porque enquanto você não comer, você vai viver. Mas se porventura você comer, você vai morrer. Quando nós olhamos para o texto de Romanos, no capítulo 6, verso 23, diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte. À medida que nós meditamos nesse texto, nós entendemos que o salário da obediência é a vida. Portanto, o homem, ele receberia uma vida em consequência da obediência no pacto de obras. Nós olhamos para o princípio da vida legal e nós percebemos o seguinte: o homem, ele era vivo, ele estava vivo de acordo com a lei. A lei não o considerava um homem injusto. A lei considerava o homem como um cumpridor, antes do pecado original. Porém, a partir do momento que o homem transgrediu a vontade de Deus, ele transgrediu o princípio da lei. Qual é o princípio da lei? Um pecado sequer. Ele faz com que o homem seja considerado transgressor de todos os pecados. Nós olhamos, por exemplo, o que foi dito na epístola de Tiago, no versículo 10, o seguinte: caso algum irmão tenha algum comentário a fazer, peço por gentileza que levante sua mão. Aqui estamos na EBD, todos têm o direito de perguntar. Diz assim a palavra de Deus: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todas. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito o transgressor da lei. Nós vemos que um pecado somente, um pecado sequer, faz com que o homem seja considerado transgressor de todos os mandamentos. Nós olhamos também para o texto de Deuteronômio 27, no versículo 26, onde diz o seguinte: maldito todo aquele que não cumprir, não obedecer a todas as palavras desta lei. Esse é maldito. Quando nós olhamos para o texto de Gálatas 3, ele vai falar que Jesus Cristo se fez maldito por amor de nós. Falando um pouco das bases que aqui foram dadas, gostaria de convidar a Esther para que possa abrir em Gênesis 1, no versículo 27, e gostaria de convidar o irmão Pedro para que possa abrir em Efésios 4, no versículo 24.
O homem, ele transgrediu, conforme nós falamos aqui, e ele se tornou mal. Graças a Deus que ele não é tão mal quanto ele é capaz. Pode ler, por favor? Perfeito. Como ele foi criado de acordo com a imagem de Deus. Ele foi criado para uma vida santa, para uma vida justa. Esse texto de Efésios, ele está falando da nova natureza, que foi inserida à vida do cristão. Porém, essa nova natureza, ela tem semelhança com aquela natureza de Adão antes do pecado. Eu acredito que esse seja o motivo pelo qual esse versículo ele foi entregue aqui. Por quê? A nova natureza, ela busca aquilo que é santo, ou seja, aquilo que corresponde à lei de Deus. O que é a lei de Deus é a vontade expressa do Senhor. Essa nova natureza, ela busca aquilo que é santo. E por conta disso, o pecado original é um grande pecado, é um terrível pecado. Seguindo, o homem, ele seria capaz de cumprir a lei de Deus, mas ele negligenciou essa vontade. Ele teria uma vida que ele ainda não tinha nele mesmo. Há um termo que talvez não seja dos melhores, há uma imprecisão na teologia nesse sentido, mas eu observo que em Adão, ele, pelo fato de ter o livre-arbítrio, ele ainda não possuía a vida eterna, havia uma espécie de insuficiência ainda, no sentido de que ele deveria obedecer para que ele tivesse essa vida eterna, porque o salário dessa obediência seria a sua vida. Falando a respeito ainda da vida espiritual, o homem, quando transgrediu, ele passou a andar conforme essa outra natureza, essa natureza do velho homem, essa natureza de Adão, dos primeiros pais. Então, nós observamos que todas as escolhas do homem são carnais. Elas são imundas, elas não buscam aquilo que é certo. O homem que, no primeiro momento, naquele momento em que foi dado o pacto de obras, ele era considerado um homem cumpridor da lei, ainda em partes, ele era considerado um homem cumpridor da lei, de maneira que ele deveria obedecer para que ele recebesse a vida eterna. Ele não era considerado um transgressor diante da lei. A partir do momento em que o homem ele morre, como consequência do seu pecado, ele comeu do fruto, conforme dizem os versos, ele morreu. Ele morreu legalmente, no sentido de que a lei que o considerava vivo fez com que ele se tornasse um morto. O homem, ele, no tocante à possibilidade de ser salvo mediante o cumprimento da lei, ele se tornou completamente incapaz. Essa é a morte legal, no sentido de que, de acordo com o princípio do pacto de obras, ele jamais poderia ser salvo. Além disso, como consequência do pecado original, o homem, ele passou a morrer fisicamente. O homem passou a ter doenças até o momento que ele morre. Então, nós vemos que o pecado original, ele realmente trouxe muitas influências negativas ao homem. Ele passou a morrer. E é curioso que tem uma pergunta no Catecismo Maior que ele vai fazer a respeito desse ponto. O cristão, nós sabemos, ele recebe uma nova natureza. Mas se o homem ele é considerado um vivo legalmente, novamente, após o sacrifício de Cristo, após a imputação de Cristo de nos fazer santos e irrepreensíveis, cumpridores dessa lei, se o homem ele se tornou vivo legalmente, vivo de acordo com a lei, tendo em vista que Deus o considera como um cumpridor dessa lei, por que então que o cristão precisa morrer? O cristão precisa morrer porque nele habita duas naturezas. Ele precisa morrer porque a velha natureza precisa ser desfeita do cristão. Ela precisa ser arrancada do cristão, daquele que foi regenerado. Falamos aqui um pouco a respeito
vida legal, a vida de acordo com o padrão da lei, aqueles que são considerados obedientes, cumpridores dessa lei. Falamos também da consequência da morte legal, aqueles que são considerados descumpridores dessa lei e, por conta disso, essas pessoas não podem obedecer, não podem andar de acordo com o padrão do pacto de obras. Também nós falamos a respeito da vida espiritual. A vida espiritual, ela tem relação com aquilo que se é dado pelo Espírito Santo por meio da nova natureza. Nós observamos que o homem que é nascido de novo, ele anda de acordo com os princípios santos de Deus. Ele busca aquilo que é santo, ele busca aquilo que é reto. Nós vemos em contraste com a velha natureza, o homem queria fugir de Deus, mas agora ele tem prazer na lei de Deus, ele medita na lei de Deus de dia e de noite, ele ora a Deus, porque ele pode chamar o Senhor de Pai. E também, uma consequência dessas mortes e dessas vidas, há também a vida legal, a vida eterna, perdão, e a morte eterna. A morte eterna nada mais é do que a aplicação da ira no inferno. Pessoas serão condenadas, pessoas já foram condenadas. É o que a Bíblia diz. Todo aquele que nega o Filho, este já está condenado. Todo aquele que não confessa que Cristo é o Senhor, sobre ele a ira de Deus permanece. Mas nós também vemos que, com relação a nós, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Obrigado. Então, nós observamos que, como uma consequência, há a vida eterna e também há a morte eterna. O homem, mediante o cumprimento da lei de Deus, ele foi considerado vivo legalmente, de maneira que a lei que o considerava morto de acordo com o padrão, qual é esse padrão? Porque se você pecar, você vai morrer. O homem é considerado obediente, porque o Senhor Jesus, ele disse: eu não vim abrogar a lei, antes eu vim cumprir a lei. Sendo o Senhor cumpridor da lei e sendo o Senhor um grande representante daqueles eleitos, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, todos nós somos considerados vivos legalmente, cumpridores da lei. Todos nós recebemos uma nova natureza, portanto, nós somos também considerados vivos espiritualmente. As nossas intenções não são mais as mesmas, todos nós andamos de acordo com o princípio que o Senhor nos deu. Eu fiz essa inserção porque eu acredito que vai esclarecer um pouco esse ponto. Mas, pelo que nós percebemos aqui, não há injustiça da parte de Deus, porque o homem, ele seria capaz de obedecer à lei de Deus, e ele receberia como consequência uma vida eterna. À medida que ele transgrediu, todas as outras mortes seguiram. Então, não há maldade da parte de Deus, não há injustiça da parte de Deus, porque o homem, ele foi feito bom, ele foi feito santo, mas ainda assim, ele transgrediu a vontade de Deus. Nós observamos aqui, na segunda resposta, no segundo ponto, o homem, porém, sob investigação, sobre instigação do diabo e por sua própria rebeldia privou a si mesmo e a todos os seus descendentes destes dons. Então nós vemos o que aconteceu. O homem que anteriormente ele era considerado vivo, agora nós observamos o que é dito: vocês têm de por pai Satanás. Vocês andam de acordo com o príncipe deste mundo. Ele mentiu desde o princípio. Vocês são assim. Ele está falando a respeito de homens que ainda andam, que andam de acordo com a natureza do primeiro Adão, aquele que providenciou a morte. Eles andam dessa forma. Eles negam, nós olhamos para o texto de Romanos 1, eles transformam a verdade de Deus em mentira, eles aprovam aqueles que transgridem a lei de Deus.
falando aqui agora a respeito da pergunta 10. Deus deixa sem castigo esta desobediência e rebeldia? Não, ele não deixa. Porque ele se ira terrivelmente, tanto contra os pecados em que nascemos, como contra os que cometemos, e quer castigá-los por justo julgamento, agora, nesta vida e na futura. Ele mesmo declarou, uma referência ao texto que eu mencionei, de Deuteronômio 27, verso 16. Aqui nós observamos a referência ao texto de Gálatas, no capítulo 3. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Esse é o padrão. É o padrão que foi transgredido no pacto de obras. Tem alguma colocação? Perdão. Nós observamos, o homem ele transgrediu essa vontade de Deus, então ele é considerado transgressor dessa vontade. Um ponto que eu acho interessante a gente falar aqui é o seguinte: Deus pune o pecador. E por que ele faz isso? Ele não poderia simplesmente esquecer dos pecados e não puni-los? Mas não. Por Deus ser santo e ele ser puro de olhos, ele deve punir a maldade. Por ele ser santo e por ele ser justo, a maldade não pode passar impune. O homem ele deve ser condenado pela sua falha, pelo seu pecado. Nós observamos que o pecado ele é uma ofensa direta ao próprio Deus. Quando o homem transgride essa lei de Deus, ele quer se fazer como um Deus. E nós observamos que no primeiro mandamento, todos os pecados, eles também são pecados de acordo com o primeiro mandamento. O que diz o primeiro mandamento, Pedro? Eu estou observando ele caindo para o lado, aí eu tenho que... O primeiro. Todos ouviram? Ok. Perfeito. Não terás outros deuses diante de mim. Todos os pecados, eles são também um pecado de acordo com o primeiro mandamento. Pode falar, Henrique, tudo bem. Também, não apenas porque Deus é justo, né, pelo ser de Deus, a natureza de Deus, mas também porque o homem se tornou inútil. O homem foi criado com uma razão, e como ele se tornou inútil, se Deus não operasse nele, ele não serviria para nada, porque ele foi criado para a glória de Deus. Como alguém que tem, por exemplo, uma televisão queimada em casa e deixa a televisão na sala e chama de visita para assistir. O normal é você pegar e jogar fora. Então, o homem criar a imagem de Deus para ser um representante de Deus na terra, Deus não somente pune o homem porque Deus é justo, Deus não pode ver injustiça, mas porque o homem se torna inútil. Ele não presta para nada, a não ser que Deus opere uma obra de transformá-lo novamente ao que ele era antes. Perfeito, verdade. É como uma figueira que Jesus passou por ela e viu que não havia nenhum fruto. O que é feito com essa fogueira? Corta e essa fogueira, ela deve ser lançada no fogo. Nós observamos aqui um ponto na pergunta de número 10. Diz o seguinte: ele deve castigá-los por justo julgamento agora, nesta vida e na futura. Antes disso, eu só queria pedir aos irmãos, por favor, que abram alguns textos para que nós possamos observar um ponto importante da doutrina da depravação total. Gostaria de pedir ao irmão Rafael para que abra em Jó, no capítulo 14, verso 4. Gostaria de pedir ao Guilherme para que possa abrir no Salmo de número 51, verso 5. O irmão Osvaldo para que possa abrir em Gênesis, no capítulo 8, verso 21. O irmão Tiago para que possa abrir em Provérbios 22, verso 15. E o irmão Henrique para que possa abrir em Isaías 48, verso 8. Todos os irmãos abriram?
Todos os irmãos se lembram? Ok, pode falar. João 14, 4. O que esses pontos têm em comum? Nós nascemos em pecado. Os irmãos podem ler, por favor? Uhum. Salmo 51:5. Eis que a iniquidade foi formada no pecado me concebeu minha mãe. Uhum. Gênesis 8, 21. Os seus sentidos guardam cheio, o som disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Uhum. Nem tornarei mais a ferir todo o bem que conquista. Uhum. Esse termo que na nossa Bíblia está como meninice, no hebraico, ele tem um sentido embrionário. Seria como se fosse um espermatozoide. Como se fosse, por exemplo, Sofia. No momento mais primário da vida, no momento primeiro, no momento que o homem ele já está na barriga, a mulher já está na barriga, eles já são impuros. E por quê? Porque eles são descendentes do primeiro Adão, eles transgrediram a vontade de Deus. Um outro texto, Provérbios 22, verso 15. Uhum. Isaías 48, verso 8. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco a mão que foi aberta o teu ouvido. Porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. Uhum. Perfeito. É um texto que fala de Israel, inclusive. Então, nós observamos aqui, de acordo com esse cordão de versículos, que todos nós nascemos em pecado. Nós observamos também Romanos 5, verso 12, de que nós nascemos de acordo com o primeiro Adão, é o que o catecismo diz. Agora, um outro ponto que eu acho muito interessante. Os irmãos podem observar que na pergunta 10 é dito o seguinte: a partir da segunda afirmação, porque ele se ira terrivelmente tanto contra os pecadores em que nascemos, nós observamos esse ponto, como contra os que cometemos, e quer castigá-los por justo julgamento, agora nesta vida. Os irmãos, vocês podem dizer algum texto que tenha relação com uma espécie de castigo de Deus para os ímpios nesta vida? Esse é clássico. Eu sabia que os irmãos iriam dizer, mas é exatamente isso. Essa foi minha interpretação quando eu li o catecismo, mas somente para acrescentar ao conhecimento dos irmãos, gostaria de convidar dois irmãos para que possam abrir em dois textos. Gostaria de convidar a Maiara, por favor, para que abra em Salmo, no Salmo de número 81, versos 11 e 12. E gostaria de convidar o irmão Gabriel para que possa abrir em Atos 7, no versículo 42. Deus quer puni-los nesta vida. Esse é o princípio que nós vamos meditar um pouco agora. Salmo 81, versos 11 e 12, por favor. Perfeito. É o que o irmão Luan disse. Todos ouviram? O destaque aqui está no versículo 12, onde diz o seguinte: portanto, eu os entreguei aos desejos de seus corações. O Luan bem disse a respeito de Romanos 1, nós lemos o paralelismo, verso 24, Deus os entregou, verso 26, Deus os entregou. Além disso, verso 28, Deus os entregou. Aqui, no Salmo de número 81,
O Senhor disse: portanto, eu os entreguei aos desejos de seus corações, às suas concupiscências, os seus desejos desenfreados, desordenados. Além disso, o irmão poderia ler outro texto, por favor, Gabriel? É o Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos para a casa de Israel. é o 7:42. Um momento, por favor. Esse afastou e abandonou. Só vou fazer uma verificação aqui da versão. Enquanto isso, algum irmão teria algo a dizer? Além dessa, Pode falar. dessa condição humana, Uhum. conotação sexual, também tem outra condição que a gente acha na Bíblia, que é a própria capacidade de ouvir a mensagem Aham. completa. O Antigo Testamento, quando ele fala de idolatria, ele usa uma linguagem que os teólogos chamam de disfunção dos órgãos sensoriais. Aham. É basicamente ouvir, mas não ouvir, ter ouvido, mas não ouvir, ter olhos, mas não ver, ter coração, mas não sentir. Aham. Então, o Salmo, por exemplo, fala que o idólatra se torna conforme o seu ídolo. Aham. Tem olhos, mas não vê, o idólatra se torna bem conforme. E Jesus fala que ele fala em parábolas para que as pessoas ouçam, mas não compreendam, vejam, mas não entendam. Perfeito. Então, a própria capacidade de. Uhum. A gente pensa assim, a pessoa não quer ouvir a mensagem evangélica quando a gente vai evangelizar alguém. Aham. É uma punição que recai sobre a pessoa. Uhum. Por causa do pecado. Sim, perfeito. Isso que o irmão Luan falou tem relação com o Salmo 115. Nós observamos também por 3 vezes no Novo Testamento um texto de Isaías 6, versos 9 e 10, onde fala da pregação. Deus falou a Isaías: eles receberão a mensagem, mas eles não vão crer. Os seus entendimentos foram cegados. Nós observamos por 3 vezes essa declaração no Novo Testamento. Inclusive, a título de curiosidade, em cada uma dessas vezes, fala de uma pessoa da Trindade. É uma boa evidência da doutrina da Trindade. Nesse texto de Atos 7:42, diz o seguinte: mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército. Aqui na nossa versão está exército do céu. Na NVT, na minha opinião, está mais simples. Diz assim: então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, a sua própria idolatria. Deus os abandonou dessa forma. Além disso, um outro ponto que eu gostaria de destacar seria o aspecto da graça comum. Embora o homem ele seja tão ruim quanto se pode conceber, Deus ainda assim refreia o homem para que ele não seja ele não ande, vamos dizer assim, em todos os desdobramentos da sua velha natureza. Gostaria de pedir aos irmãos para que possam abrir alguns textos. É importante que os irmãos tenham isso em mente, porque nós muitas vezes dizemos que acreditamos no conceito de graça comum, mas muitas vezes nós não temos ciência de nenhum versículo que fale desses pontos. Graça comum tem um outro aspecto também, mas falando desse ponto, seria o ato de Deus em refrear os homens. Eu gostaria de convidar a irmã Lúcia, por favor, para que possa abrir em Romanos 2, nos versos 14 e 15. Também gostaria de convidar o irmão Breno, para que possa abrir em 1 Timóteo 2 e 3. 1 Timóteo, versos 2 e 3. E, por fim, a irmã Carlota, Sara Carlota, para que possa abrir no Salmo 76, verso 10. 2, versos 2 e 3. Primeiro, a irmã Lúcia, por favor. Romanos 2, versículos 14 e 15.
Uhum. Perfeito. Embora o homem ele nasça em pecado, com todo o desejo de transgredir a vontade de Deus, é algo que corresponde à sua natureza, é algo que é inerente a essa natureza. Apesar disso, o Senhor ele colocou a lei no coração dos homens para que eles não sejam também infinitamente piores do que eles são capazes. Hitler, por exemplo, ele não foi todo ruim, ele não foi ruim tanto quanto ele poderia ser. Nós observamos que Hitler gostava de animais. Hitler também, ele em alguns momentos ele teve aliados e ele foi honesto com esses aliados, vamos dizer assim, ele foi fiel. Então nós observamos que apesar da transgressão do homem, da influência do pecado original, ainda assim o Senhor ele refreia os homens de maneira que eles não andem em todos os momentos como um demônio agiria, provocar lutas e contendas em todos os instantes. Não, isso não acontece. Porque Deus ainda assim, ele inseriu a sua lei no coração do homem. E esse homem, ele será condenado, esse homem ímpio, pela lei mesmo. Ninguém pode dizer, de acordo com Gerard Devore, que o homem ele será considerado condenado simplesmente por Deus não o ter eleito, ou por Deus, em algumas visões, ter eleito para a perdição. O homem ele será condenado porque ele é um transgressor da lei. Breno, por favor. Uhum. No versículo 1, ele fala para que nós façamos súplicas, orações, intercessões por aqueles que são revestidos de autoridade e por todos os homens. E nos versos 2 e verso 3, fala que eles devem orar para que eles possam ter uma vida sossegada, porque isso é agradável, é bom diante da vista do Senhor. Nós podemos orar pelas conversões das autoridades. Nós podemos orar. Mas caso eles não se convertam, caso eles não sejam transformados, nós podemos orar para que tenhamos uma vida mais tranquila, para que o homem carnal, não use todo o potencial da sua maldade. Além desse texto, por favor, Salmo 76, verso 10. Uhum. Perfeito. O restante da sua cólera, tu o restringirás. Deus restringe a ira do homem, Deus restringe o mal do homem. Além disso, eu separei aqui alguns textos que têm relação com aquele ponto que foi dito em Gálatas 3, que também faz referência a Deuteronômio 27. Os homens, eles não podem ser salvos por obras. Eu posso até ler aqui, mas eu vou citar alguns textos. Por exemplo, Romanos 3, 23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu posso ler também o texto de Gálatas 2, no versículo 16, onde diz assim a palavra de Deus: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Posso ler também o verso 21, e não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Posso ler o final de Romanos 9, versos 30, onde vai falar que Israel, o que eles buscaram, eles não alcançaram. Por quê? Porque eles buscaram como por obras. E os gentios, eles alcançaram. Por quê? Porque foi pela fé. O homem que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada por justiça. Algum irmão tem alguma consideração? Ponto 11, para terminar. Diz assim: mas Deus não é também misericordioso? Nós sabemos que sim. Nós sabemos que Deus é muito misericordioso. E não à toa, essa pergunta, ela
vai nos levar para o segundo grande tópico, que tem relação com a nossa salvação. Deus, na verdade, é misericordioso, mas também é justo. Por isso, sua justiça exige que o pecado cometido contra a suprema majestade de Deus seja castigado, também com a pena máxima, quer dizer, com um castigo eterno em corpo e alma. Esse segundo ponto eu vou falar um pouquinho depois, mas nós observamos, Deus é misericordioso para conosco. Nós éramos mortos legalmente, porque nós transgredimos a vontade de Deus, nós nascemos de acordo com o primeiro Adão. Mas o Senhor, Ele nos concedeu a vida legal. Agora nós somos considerados cumpridores dessa lei. O Pai olha para nós e a quem Ele vê? Ele olha tão somente a imagem de Cristo Jesus, aquele que cumpriu toda a lei. Nós observamos que nós éramos mortos espiritualmente, ou seja, todas as nossas intenções, as nossas predisposições, elas tinham relação com o primeiro Adão. Todos nós transgredimos a vontade de Deus. A luz, ela havia vindo a nós em Adão e nós fugimos da luz. Por quê? Porque as nossas obras eram mais. Além disso, nós não tínhamos qualquer capacidade de nos achegar até Deus, mas nós observamos que Ele nos concedeu uma nova natureza. Nós não sabíamos orar, mas o Senhor nos disse, tenho sede. Nós dizíamos como aquele homem, eu tenho fé, me ajude na minha falta de fé. O Senhor nos concedeu fé. Nós poderíamos dizer, eu me arrependo, mas o Senhor nos disse, eu contristei os vossos corações para que vocês creiam em mim. Então, nós observamos que o Senhor, Ele nos concedeu uma nova natureza, de maneira que agora as nossas intenções, elas não andam mais de acordo com o velho homem, mas há um aspecto aqui de que o cristão ele possui duas naturezas. Ainda nessa vida, nós haveremos de nos lamentar, porque nós transgredimos a vontade de Deus em muitos momentos, mas a nova natureza deve reinar no corpo do novo homem, aquele que foi regenerado. Nós observamos, Deus ele é misericordioso, graças a Deus, porque, conforme diz Efésios 2:1, Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós observamos o próprio texto de Romanos 3, onde a Bíblia diz que todos nós carecíamos de Deus, todos nós transgredimos essa vontade de Deus. Mas Ele também disse, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele não se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então, nós observamos que, apesar de Deus ser misericordioso, Ele também é justo com relação à sua misericórdia para conosco. O pecado, ele não deixou de ser punido. A salvação, ela foi de graça. Ela é de graça, mas ela não foi de graça. E a salvação, ela custou a vida do Filho de Deus. Ele morreu por nós e nos fez filhos. E, de acordo com Efésios 1, verso 3, o Pai olha para nós e Ele observa que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. É interessante, eu me recordo de uma pregação do Spurgeon, onde ele disse a respeito da doutrina dos remonstrantes, que é contrária à doutrina da preservação dos santos. Eles dizem que os santos eles podem cair da graça. Então, o Spurgeon, eu acredito que à luz desse texto de Efésios 1:3, ele diz que como seria a visão dos anjos se no céu tivessem várias coroas com teias de aranha. Deus disse que eles seriam salvos e ao mesmo tempo eles caíram. Como então se firmaria a promessa de Deus? Nós sabemos, Deus não é como os homens. Ele não é semelhante ao homem que mente, mas Ele é Deus. Se Ele prometeu, então também será concluído.
porque nunca dependeu do homem. O pacto da graça, ele foi feito com o Pai, no nome do Filho e no poder do Espírito. Deus é justo. Todos aqueles que transgrediram a vontade de Deus, todos aqueles que negaram a boa verdade do Evangelho, todos aqueles que são considerados transgressores de acordo com essa lei, deverão receber a condenação. Nós vemos que, como uma consequência das outras mortes, há também a morte eterna. Como consequência da morte legal, da morte espiritual e da morte física, estes haverão de perecer eternamente. E essa palavra eternamente, ela é muito importante. Guilherme, qual é a doutrina que os adventistas e os testemunhos de Jeová falam a respeito da morte do ímpio? O que vai acontecer para eles no momento da morte do ímpio? É interessante porque esse é um dos primeiros pontos que as crianças aprendem na classe da EBD. Eles dizem o seguinte: eu tenho uma alma que não pode morrer. Não. Descanso da alma tem... pode falar. Aniquilacionismo, o Luan disse bem. O descanso da alma tem relação com um homem que morre e descansa para que ele possa nascer no momento do juízo final. O aniquilacionismo, ele tem relação com o ímpio que morre. De acordo com eles, a sua alma, ela será morta, ela será desfeita. Pode falar. Tudo bem. Tudo bem. Os adventistas e os testemunhos de Jeová, eles não acreditam no inferno eterno. Eles acreditam que a alma simplesmente do ímpio vai expirar, vai deixar de existir. Eles não acreditam numa condenação eterna. Nós até estudamos a respeito do ser de Deus e do fato de Deus ser infinito e uma ofensa que é feita contra o próprio Deus pelo fato dela ser infinita e como que isso vai provocar, o que isso vai providenciar aos homens que transgrediram a vontade de Deus. Os homens, eles são finitos, mas ao mesmo tempo, Deus aplica uma ira infinita. E por que o inferno ele é eterno? Porque os homens jamais haverão de satisfazer essa ira. Então, o inferno ele é eterno, porque Deus é infinito. Então, é basicamente isso. Pode falar. Quando eles falam normalmente de Sheol, tem mais relação com o túmulo, né? Com a sepultura. A compreensão que eles têm do Hades não é a mesma compreensão que nós temos. É o que eu falei. Os homens, eles transgrediram a lei de Deus contra o Deus que é santo, santo, santo. Por que Deus teve que vir para nos resgatar? Porque somente alguém que é santo, 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 ou seja, o próprio Deus, esse alguém poderia satisfazer essa ira. Os homens, eles são finitos e eles jamais terão a capacidade de satisfazer essa ira que é santa, 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 de um Deus que é grandioso, que quando nós olhamos para o atributo da santidade de Deus, nós observamos que todos os outros seres, todas as criaturas, elas são postas no mesmo grau de equivalência devido à enormidade do ser de Deus. Todas as outras coisas parecem iguais. Então, o homem, ele não pode satisfazer essa ira. Além disso, estes homens, os irmãos já estudaram, e os irmãos, alguns estudarão também, eles não receberam o benefício da expiação de Cristo. Esses homens, eles transgrediram a vontade de Deus e sobre eles há a ira de Deus.
A doutrina da propiciação, que nós estudamos no momento que nós falamos da pergunta 1, ela vai falar que o Senhor Jesus, ele aplacou a ira que estava sobre os seus eleitos. Sobre estes, a ira não é aplacada. Sobre estes, de acordo com o que diz João 3,36, sobre estes a ira de Deus permanece. Nós acreditamos que o inferno ele é eterno. A Bíblia fala em diversos versículos. Eu posso apresentar aqui aos irmãos uma linha de versículos que vai falar sobre esses pontos. Só um outro aspecto que eu observo é que isso vale para o arminianismo, isso vale até mesmo para a doutrina de salvação por obras dos testemunhos de Jeová. As pessoas, elas querem um evangelho mais abrangente do que ele é. As pessoas querem dizer que as outras, elas são salvas. As pessoas querem dizer que o caminho para o evangelho é muito mais fácil do que ele verdadeiramente é. As pessoas querem que todas as outras sejam salvas. As pessoas, elas querem que até o mesmo ímpio, aquele que, como nós, proferimos a mentira, nós demos essa preferência por aquilo que é errado, todos nós temos uma condenação mais breve, uma condenação mais curta. Mas observamos que as pessoas, em diversas vezes, eles querem, de acordo com a concepção que eles têm de justiça, eles querem fazer com que o evangelho seja um pouco mais amplo. O texto de Isaías de 64, capítulo 64, verso 6, vai nos dizer que as nossas obras, elas são como trapos de imundícia. A nossa justiça, ela representa isso. O trapo de imundícia era o pano que era usado para conter a menstruação das mulheres antigamente. Nossa justiça é isso. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, ele vai falar ainda a respeito de um ponto que é anterior, que tem relação com a dupla predestinação. Ele vai nos dizer o seguinte: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Acaso o Senhor não pode fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Acaso o vaso ele tem esse direito de dizer ao Senhor, isso é justo? Isso é injusto? Pode falar, Henrique, por favor. Primeiro, com relação ao manipulacionismo, isso também hoje já não é uma exclusividade igual ao tempo. Uhum. Os testemunhos de Jeová, os adventistas, muitos liberais, Uhum. batistas, por exemplo, Até budista. o Wayne Henry, por exemplo, que agora já descambou de vez, mas antes, enquanto ele ainda estava flertando, né, com a heresia, ainda a gente não sabia para onde ele ia, Uhum. ele já tratava do aniquilacionismo e dizia que Deus não poderia ser tão mal assim a ponto de deixar almas sofrendo eternamente. Agora ele já é universalista, né? Ele acredita que todos serão salvos no final. Mas é sempre na tentativa de fato, como você disse, encaixar Deus no próprio caráter. Ele quer ou o inferno vai acabar em algum momento, porque Deus não vai deixar de sofrer, ou Deus vai salvar todo mundo, porque Deus não vai deixar de sofrer. É sempre essa tentativa de mudar Deus a si. E com relação à dúvida da irmã, se há diferença entre Sheol, Hades e todas as terminologias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, na verdade, a teologia reformada ela ajuda na compreensão das doutrinas de forma geral, inclusive nessa. Porque nós não nos prestamos a tentar encontrar sentidos diferentes para ilustrações que significavam a mesma coisa, palavras que significavam a mesma coisa. Então, a nossa interpretação é a mais restrita possível, a mais reduzida possível. Então, assim, qual é o problema dessas pessoas? Elas querem achar sentido no hebraico ou em implicações antigas. Olha, isso aqui significava túmulo, isso aqui significava determinada coisa, e ficar descobrindo coisas, só que na verdade era uma maneira dos escritores se expressarem, porque a Bíblia foi escrita num lapso temporal de 2000 anos. Então eram maneiras diferentes que as pessoas falavam. Por exemplo, em Mateus 16, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, portas do inferno é a morte. Não é um sentido diferente para o poder da morte não vai prevalecer sobre a igreja. Não precisa alegorizar para identificar. Então, assim, da mesma maneira que Jesus ia dando exemplos, por exemplo, ele utiliza o Vale de Inom, né? Era aquele lixão que havia
antigamente se Aham. tacava fogo no lixo e o Sim. fogo nunca apagava, né? Você Aham. jogava o lixo no lixão e o fogo estava sempre continuamente queimando. Sim. E Jesus usou aquilo ali como uma alegoria para o inferno. Uhum. No final, todos esses sentidos são e-mails, querem apresentar a mesma coisa, ditos de maneira diferente. A gente não Aham. precisa ficar tentando descobrir sentidos, né? Alegorizando, achando que existem etapas da morte. Aham. São os erros que eles caem. Até porque quando Jesus falou vida, né, tem vida eterna, da mesma forma ele falou essa questão da morte eterna. Matou a charada. Eterna quer dizer vida, Aham. né? A morte também. Então, É uma das sequências de texto que eu vou ler. Pode falar. Essa expressão eterna, Aham. definitividade, como se fosse algo bom o tempo todo em um lugar. Mas essa expressão eterna, a gente não sabe nem o que é, não sabe nem o que realmente quer dizer. Mas para dar o sentido de eternidade e de vida eterna, como o Cristo falou, alguns escritores eles citam como se é uma vida que Deus estará conosco eternamente. Uma vida, ou seja, a morte eterna é a separação total de Deus, do eterno, e a vida eterna é aquela comunicação direta que nós teremos no futuro, quando estaremos com Ele, e esse significado todo que nós temos, as bodas do Cordeiro, a nossa vida em um local santo, que não haverá pecado, o pecado já não será presente, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Isso tudo quer dizer que Deus estará presente na sua forma completa. Nós veremos isso, nós teremos a capacidade de enxergar isso. Eu acho que o grande problema nosso com o pecado, que você estava falando aí, é que nós perdemos a capacidade de enxergar Deus como Ele é. E com isso nós temos, através dos meios de graça, uma possibilidade de cada vez mais nos aproximar daquilo que a gente perdeu lá no passado com Adão, que é aquela capacidade que o homem tinha de se relacionar diretamente com Deus. O pecado, a morte, acho que a morte pior foi essa incapacidade que o homem teve de se relacionar diretamente com Deus, essa separação. Mas Cristo veio nos unir. E essa união ainda representa algo que no futuro será completo. O apóstolo Paulo fala sobre a nossa nós um dia veremos face a face, nós estaremos com Ele, nós hoje vemos como um espelho de enigma. Aham. E essa trajetória cristã que nós temos aqui ainda está embaçada ainda. Nós estamos vivendo, nós temos a capacidade de enxergar Deus, mas ainda de uma forma bem embaçada. Porque o pecado se faz presente. Aham. Aí eu estava conversando com o pessoal, cortamos a grama aqui na sexta-feira passada, a gente olha ali, a grama já está saliente e já está precisando cortar novamente daqui a alguns dias. Aham. Por quê? Porque o tempo está propício, o terreno é propício para aquela grama crescer daquela forma. É a mesma coisa nós na nossa vida. Às vezes nós estamos regando o pecado e deixando a nossa vida propícia para o pecado brotar com mais veemência. E aí, eu estava até conversando com o irmão, brincando, hoje nós estamos aqui, mas amanhã já começamos a pecar, não, terça-feira começamos a pecar mais, mas eu falei com ele, não, acho que domingo é o dia que nós mais pecamos. Porque quando nós estamos aqui, nós temos vestido uma capa de cristão e gente boa. São bons com os irmãos, falando de coisas bonitas, falando da palavra de Deus, isso é muito importante. Mas muitas vezes nós escondemos o que somos realmente no dia a dia. Só quem sabe quem eu sou, né, irmã Irene? É a Josane, né? No meu dia a dia, ela sabe quando eu sou na segunda-feira, quando eu acordo com um humor esplêndido, dando bom dia para todo mundo, uma alegria, sabe? Com Deus. E essa é a nossa realidade. amém. Essa é a realidade. A realidade é quando a gente tem as nossas desavenças. É ali que mostra quem realmente nós somos. E a incapacidade que temos de ser pessoas com o propósito que Deus nos criou. E aí nós somos altamente dependentes da presença de Deus para nos fazer enxergar isso. E o pior, é que a gente só vai enxergando isso depois que a gente vai ficando mais velho. Aí as coisas vão ficando mais
que os dons do passado nos faz ter um significado melhor. Mas nem todos, né? Infelizmente nem todos passam por esse efeito. Mas a gente percebe que o efeito do pecado vai estar conosco até o fim. E como a gente lida com isso? Cuidando, é igual criança. Eu estava conversando com o pessoal falando sobre criação de filho. Todo tempo, todo instante, é cansado, com vontade, é sem vontade, a gente vai ter que sempre educar. A gente sempre vai fazer aquilo que a gente não quer, mas a gente vai ter que sempre educar. É assim mesmo a nossa natureza. A gente vai ter que estar sempre atento com as coisas que fazemos, porque até as coisas boas, como ensinar, como orar, como viver uma vida cristã, o pecado está presente. E muitas vezes as nossas motivações são erradas para fazer essas coisas. Então é um examinar constante daquilo que nós temos dentro de nós, para poder a gente conseguir em Deus um crescimento que nós buscamos. Uma vida com um propósito real e a gente não vai sofrer cada baque que acontece na nossa vida tanto, que a gente vai compreender que isso faz parte do nosso processo. Amém. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para os irmãos lerem uns versículos e logo por fim o Rafael vai fazer um comentário. Eu vou pedir para os irmãos abrirem os textos, nós estamos já finalizando. Por favor, Rafael, Daniel 12, verso 2. Henrique, por favor, Mateus 3, verso 12. Pedro, Mateus 25, verso 46. Rômulo, Mateus 18, verso 8. Guilherme, 2 Tessalonicenses 1, verso 9. Isluane, Judas 1, verso 13. Gabriel, Apocalipse, capítulo 14, versos 10 e 11. Eu tenho outros textos, mas aqui eu acredito que já seja suficiente a respeito dessa doutrina, o que nós acreditamos sobre esse ponto. Podemos ler todos, por favor. Rafael? Muitos, os que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Vergonha, final? Desprezo eterno. Vergonha do desprezo, uma palavra importante, eterno. O outro texto, por favor. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nunca se apagará. É um fogo. Outro texto, por favor. Só um parênteses aqui. O texto que o Rafael leu, ele tem um termo hebraico, olam. É um termo que tem relação com o eterno. E conforme a irmã Rosana disse, bem, ele fala sobre o céu, ele fala sobre a vida eterna, ele usa o termo olam. Quando nós olhamos para o fogo eterno, usa o mesmo termo, olam. Se a vida é eterna, se o céu é eterno, a morte também é eterna. O inferno também é eterno. Agora Mateus 25, verso 46. Outra palavra, ônios, no grego, eterno, tanto para a vida quanto para a morte. Agora Mateus 18, 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Eterno. Qual é a parte que você poderia destacar para a gente, por favor? A esse respeito, nesse sentido? 2 Tessalonicenses 1, 9. Sem problemas. Aqui diz, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Mais o texto, por favor, Islane.
Aham. Perfeito. Apocalipse 14. Também este foi pegado do vinho da ira de Deus. Se deitou não misturado no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal de seu nome. Perfeito. Eterno. Para finalizar, irmãos, o Rafael vai fazer um comentário. Eu gostaria de falar sobre o Sheol, sobre a dúvida que foi perguntada, que a gente tem algumas dicas, né, no Antigo Testamento sobre o que vai acontecer com as almas, mas são várias dicas, né, e no final a gente não sabe, as pessoas não puderam saber direito o que esperar depois da morte, né, porque não somente a parte mais antiga do Antigo Testamento não existia quase pista nenhuma do que aconteceria, né? Você vê Salomão, aliás, Davi tinha alguma ideia, né? Tinha essa ideia de que as almas, quando morriam, permaneciam num estado de silêncio, inatividade, em que não existiria memória nem nada delas, né? Isso nas partes subterrâneas da Terra, né? Onde a alma supostamente ficaria, e isso é chamado por muitos autores como Sheol, né? É mais um conceito do que um lugar real, né? E esse conceito de Sheol, né, sendo ligado à morte, acompanhou eles por muitos anos, né, até que chegou um momento em Israel, em Judá, em que eles passaram por uma helenização através do Império Macedônico de Alexandre o Grande, e isso fez com que vários conceitos hebraicos fossem helenizados, pegassem um aspecto grego, né? E aí o Sheol foi chamado de Hades, que seria esse lugar da morte, né? Então, quando as pessoas falam Hades, as pessoas remetem ao inferno do Tártaro, que é no mundo grego. Mas essa é mais uma forma de se referir ao próprio Sheol. E também tem na Bíblia a palavra inferno algumas vezes, e muitas das vezes essa palavra nem se refere, como o Henrique mencionou, ao inferno. Tem uma parte também no Salmo que fala que ele não deixará minha alma no inferno. As pessoas podem usar esse termo para falar, olha, as pessoas ficam no inferno temporariamente, né? No final Deus ainda vai salvar de uma forma universalista. Mas se a pessoa compreender o termo, né, inferno, até o termo inferno é uma palavra latina e essa palavra ela se refere às partes inferiores e subterrâneas da Terra. Então, em muitas passagens ela significa simplesmente a morte ou até o próprio abismo, o oceano, sabe? E são, como o Henrique falou bem, são questões de nomenclatura que às vezes a pessoa que está vendo, não, se tem a palavra Hades, é um inferno, é uma coisa, né? E na verdade isso daí é uma mitologia, um eufemismo, ou uma comparação com o mundo grego e tudo mais. É uma questão de tradução, né? O primeiro pensamento é Sheol. Quando eles traduzem o Antigo Testamento para o grego, vira Hades. Todas as passagens que você vê inferno, se você for ao grego, você vai ver a palavra Hades. Então onde é que foi o inferno? Traduzindo para o latim do grego, utilizar a palavra inferno. Então você tem uma palavra no mesmo local, em três línguas diferentes. Só que algumas traduções deixam no original Hades, outras traduções transformam em inferno, que é a forma latina, mas é tudo no mesmo local. Amém? Muito inferno no final. Ninguém mais falou. Foi Jesus. Jesus falou mais. Ele falou mais do Antigo Testamento e do Lamento Novo. Ele fala realmente do Antigo. Eu vou pedir ao Rômulo para orar, por favor.